Meus queridos, eu estou em contagem regressiva aqui para o ano novo, então vamos abrir nossas Bíblias, profeta Isaías capítulo 43. Eu já venho pensando na palavra desse dia 31. Eu sempre peço a Deus uma palavra específica, algo para Deus falar conosco para o ano novo. E já tem uns 2 meses que Deus colocou essa palavra, feche ciclos. Fechando ciclos, avançando e frutificando. Então, eu quero falar hoje que para nós termos um ano novo, de verdade, nós precisamos fechar ciclos que ficaram para trás, mas muitas vezes nós não avançamos, não frutificamos, porque nós estamos presos a ciclos do passado que não foram fechados. Então, abra comigo aí, profeta Isaías capítulo 43, quero começar com esse texto, versos 18, 19, a parte A. Temos algumas pessoas em pé, então eu vou pedir que vocês desmarquem todos os lugares. Se tiver algum lugar marcado, pode desmarcar agora, para que a gente possa acomodar todas as pessoas que estão ainda em pé. Eu vou pedir que todos os nossos voluntários que estão servindo nos ajudem a trazer as pessoas e acomodá-las. Nós não temos hoje CCA Kids funcionando, então vou pedir aos pais e mães que mantenham seus filhos com vocês no colo. Se precisar sair, vocês saem, acalmam a criança, volta, vai no berçário, mas vamos manter então nossos filhos agora conosco, tá bom? E quem está em pé lá atrás, temos vários lugares aqui, ó. Tem uma fileira inteira aqui disponível para vocês sentarem. Aqui, tem ali no meio, temos aqui. Quem tiver um lugar aí vazio, disponível, levanta a mão para o pessoal vai se localizar. Mas temos muitos lugares disponíveis ainda. Isaías 43. Deixa eu colocar o meu alarme aqui. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Feche seus olhos agora, põe a mão em seu coração. Repita comigo, diga: Senhor, eu quero viver as coisas novas do Senhor. Para isso eu preciso fechar ciclos e avançar. Me ajude que 2025 não seja apenas uma mudança de calendário, mas uma mudança de vida. Em nome de Jesus. Amém. Gente, nós temos aqui uma ordem de Deus. Não se lembrem das coisas passadas. Não considerem as antigas. E o verso 19, o Senhor diz: eu faço coisa nova. Ou seja, Deus está dizendo que para a gente experimentar o novo, a gente tem que abrir mão do velho. Para nós avançarmos para o novo, nós temos que esquecer as coisas velhas. E eu vou me basear na história de José, quando José teve 2 filhos. E eu quero então agora ir para Gênesis, capítulo 41, versos 51 e versos 52. Gênesis capítulo 41, versos 51 e 52. A história de José é conhecida por nós. Ele era um jovem de 17 anos, quando foi vendido pelos seus irmãos como escravo, e ele foi levado para o Egito. E José passou muitos anos naquela terra estranha, primeiro servindo na casa de Potifar. Ele passou aproximadamente de 10 a 15 anos como escravo na casa de Potifar. A gente não sabe o tempo aproximado, o tempo exato, mas é algo aproximado. Depois José foi acusado pela esposa de Potifar, que ele teria tentado
abusá-la sexualmente. E então ele é preso. E José passa no mínimo 2 anos na prisão. Provavelmente mais de 2 anos, mas no mínimo 2 anos. E ele começa a governar aos 30 anos. E a Bíblia diz aqui, vamos então para o texto, que José gerou, 2 filhos. Ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então José, ele gera 2 filhos no Egito. E o primeiro filho foi gerado antes dos 7 anos de fome. Então eu fiz uma conta aqui, irmãos, que deu aproximadamente 20 anos na vida deste homem, desde que ele foi vendido como escravo, até que ele gerou o seu primeiro filho e deu a ele o nome de Manassés. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi um ciclo na vida de José. Já que a minha palavra tem como tema: feche ciclos, avance e frutifique, eu quero usar o exemplo desse homem, porque ele viveu um ciclo de sua vida e ele só fechou esse ciclo quase 20 anos depois. E aqui nós temos José dando nome ao seu filho, Manassés. Manassés significa esquecimento. Esquecimento. E o segundo filho, ele dá o nome de Efraim, que significa duplamente frutífero, duplamente próspero. Queridos, não se frutifica sem avançar. E não se avança sem fechar ciclos. Vamos repetir essas 2 frases que eu escrevi? Não se frutifica sem avançar, não se avança sem fechar ciclos. Algumas pessoas não estão frutificando, por quê? Porque não estão avançando. E por que não estão avançando? Porque não fecharam ciclos. Então, seguindo a ordem inversa, primeiro fechamos ciclos, em seguida avançamos, em seguida frutificamos. Então, Manassés significa fechar ciclos, esquecer. O primeiro filho de José traz esse significado. Agora eu te pergunto, para avançar, para alguém seguir em frente, seguir adiante, você já viu alguém correndo com uma bola de ferro presa ao seu tornozelo? Não consegue. Ninguém consegue correr, avançar com um peso preso em seu pé. O escritor aos Hebreus, eu não coloquei aí, mas apenas me ouça. O escritor aos Hebreus diz que nós temos que, Hebreus capítulo 12, verso 1, que nós temos que nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e então corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu queria que você pensasse sobre você. Você tem frutificado? Você tem avançado? Você tem fechado ciclos? Vamos fazer a ordem inversa agora. Você tem fechado ciclos, avançado e então frutificado? José é um grande exemplo de alguém que conseguiu fechar o ciclo da traição, do exílio, mentiras, injustiças que foram cometidas contra ele pelos seus irmãos, pela esposa de Potifar, pelo copeiro que esqueceu ele na prisão. José teve que, primeiro, coloque aí, fechar um ciclo. Eu acredito que essa palavra, ela é para muitas pessoas aqui. Você tem que se questionar: por que eu não estou avançando? Por que eu não estou frutificando? E talvez a resposta Deus está te dando através dessa palavra: você não fechou ciclos. Quais alguns ciclos que precisam ser fechados? E na verdade, irmãos, pelo tempo que eu tenho hoje aqui, agora, antes da meia-noite, eu não vou poder me aprofundar, mas eu sinto que eu vou voltar
a falar sobre isso, talvez em fevereiro. Alguns ciclos que precisam ser fechados. Preste atenção. Ciclo da mágoa. Pessoas que foram ofendidas, magoadas, feridas, estão presas nesse ciclo. Vai pensando comigo, tá? À medida que eu for falando, porque da lista que eu fiz uma lista razoavelmente extensa, e da minha lista eu identifiquei 8 ciclos que eu já vivi desta lista. De 11, eu já vivi 8. Eu já vivi esse primeiro ciclo, de ficar preso na mágoa e na ofensa. E nós temos, queridos, que romper esse ciclo da mágoa e da ofensa, perdoando. Perdoar. Outro ciclo que muitas vezes nós estamos presos. Estamos presos em um erro cometido no passado. Uma falha, um pecado cometido no passado. Talvez é um passado que a gente diz, né? Horrível. Um passado pecaminoso. E quantas pessoas estão presas lá no passado, no que fizeram de errado, porque não se perdoaram, estão debaixo de condenação. Mas a Bíblia diz que já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nosso passado foi perdoado pelo Senhor. Não importa o quão horrível foi, pecaminoso foi, Jesus, o sangue de Jesus tem poder para perdoar o nosso passado. Amém? Outro ciclo que algumas pessoas não conseguem avançar, o ciclo da perda de alguém, do luto, da morte de alguém. Tem pessoas que ficam presas, elas não vivem as fases do luto. E você precisa lidar com o luto da forma correta. Mas algumas pessoas não conseguem avançar. Elas ficam presas, não é? No luto, e é um luto que não tem fim mais. Outro ciclo que alguém pode estar preso aqui. Um relacionamento quebrado. Uma amizade que acabou repentinamente, talvez por um mal-entendido, né? Por uma fofoca, por uma traição. Estou falando de amizade. E muitas vezes nós ficamos presos naquilo ali. Ficamos ofendidos com aquela pessoa. Então volta no primeiro lá, no ciclo da ofensa. Mas às vezes a gente fica, queridos, como se estivesse dependendo emocionalmente. A gente acha que não vai sobreviver sem aquela amizade, sem aquela pessoa. Outro ciclo que alguém pode estar vivendo aqui, de um casamento quebrado. Pior do que uma amizade quebrada, é um casamento quebrado pelo divórcio. E muitas pessoas não avançam após um divórcio, porque não sabem lidar com isso da forma correta. É claro que divórcio não é a vontade de Deus, mas acontece, infelizmente, entre cristãos. E nós temos que saber lidar. Aconteceu um casamento de ser quebrado, você precisa saber lidar e avançar. Outro ciclo, esse aqui eu vivi, tá? Mudança de cidade e mudança de igreja. Você precisa saber lidar com a mudança de cidade. O ciclo tem que fechar. Eu mudei de cidade, eu mudei de igreja. E eu lembro que eu fiquei 6 meses preso. Eu nem estava em Brasília mais. E eu também não estava em Garanhuns. Minha cabeça não estava aqui. Eu comparava o tempo todo. O ciclo tem que se fechar. A mudança de um emprego. A falência, uma perda financeira significativa pode provocar um ciclo que não se fecha. E a pessoa fica presa naquilo, pensando como era a minha vida, como era antes, agora, como é depois. E eu coloquei também, esse daqui parece uma coisa boa, mas tem pessoas presas, sabem o quê? Nas experiências boas do passado. Tem pessoas que estão presas lá atrás. Ah, mas antigamente era bom demais.
Os cultos de 1990, quando eu era adolescente. O louvor dos anos 80. A pessoa está presa. Porque ela não está mais nos anos 80. Eu não estou mais na minha primeira igreja. Eu não estou mais com aqueles primeiros irmãos. E muitas vezes as experiências boas do passado, os troféus que nós temos, se transformam em mausoléus. E nós nos apegamos às experiências boas do passado. E o último que eu anotei aqui, pessoas que não conseguem romper com o ciclo de abusos sofridos, quer seja sexual, verbal, emocional, físico, e a pessoa fica presa. Então, irmãos, é uma lista que eu fiz, eu não tenho como aprofundar nisso, mas eu tenho que te dizer, esses ciclos precisam ser fechados na tua vida, se você quiser avançar, se você quiser frutificar e se você quiser um ano realmente novo. Talvez 2024 não foi novo. Por quê? Porque o ciclo não fechou. Até o ciclo do ano tem que fechar. Nós estamos aqui hoje para encerrar esse ano. Nós estamos aqui hoje para enterrar 2024. Daqui a pouco ele é defunto. Daqui a pouco ele é o finado 2024. Mas tem que encerrar, irmãos. Mas em 2024 eu vivi tanta coisa boa. Mas 2025 só vai trazer coisas melhores se nós fecharmos o ciclo de 2024. Quantos estão entendendo aqui? E para fechar um ciclo, o que é necessário? A história de José nos ensina. Primeiro, coloque aí para mim. Correr para Deus. Correr para aquele que pode tocar a nossa história. Olha o que José disse. Vou voltar aqui o versículo, tá? Versículo 51. Ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer. Vamos repetir somente isso? Diga: Deus me fez esquecer. Vamos só o Deus me fez. Diga: Deus me fez. Quem foi que fez? Foi José que fez por ele mesmo? Não. Mas ele correu para Deus. Ele foi para aquele, eu coloquei aquele com A maiúsculo, porque aqui aquele é Deus. Ele foi para aquele que tinha o poder de fazê-lo esquecer. Queridos, nós muitas vezes não temos poder de mudar a nossa vida. Não foi ele mesmo, não foi os outros, porque às vezes a gente também está dependendo dos outros. Eu quero que os outros façam, não. Eu tenho que ir para Deus, primeira coisa. Senhor, eu quero que esse ciclo feche, tá? Da lista que eu dei aqui, pensa aí em um. Eu quero que esse ciclo feche, Deus. Eu vou para Ti, porque Tu tens o poder de me tocar. Tu tens o poder de tocar a minha história. Amém? Segunda coisa, coloca aí para mim. Decidi esquecer. Deus faz, mas nós cooperamos com Deus. Deus fez. Deus me fez. Tem que dar essa ênfase aqui. Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Então Deus iniciou o processo, mas José correspondeu. Olha para mim. Deus, Ele inicia, mas nós temos que corresponder. Então existe a parte que cabe a Deus. O impossível, o milagre. Mas existe a parte que nos cabe. Esse segundo passo é muito importante nesse processo de fechar um ciclo. Deus me ajuda, Deus está comigo, mas eu decido esquecer, eu decido liberar, eu decido perdoar. Amém? É uma decisão. Eu falei isso para uma pessoa esses dias. Estava falando sobre perdão. Eu disse: perdão é uma decisão. Perdão não é sentimento. Se você esperar sentir, você não vai sentir nunca. Perdão é um sentimento. Desculpem. Perdão é uma decisão, não um sentimento.
Depois de 6 meses que eu estava em Garanhuns, eu decidi esquecer Brasília. Eu decidi esquecer a minha igreja lá em Brasília, que era linda, maravilhosa, gloriosa. Mas eu não estava mais lá. Eu e Cristiane agora estávamos pastoreando em São João. Só estou dando esse exemplo para você entender que há uma parte que é de Deus, mas é uma parte que é nossa. E eu tive que colocar os pés no chão e dizer, estou em São João. E tenho que viver o melhor de Deus hoje, nesta fase, nesta estação da minha vida. Quantos estão entendendo aqui? Um ciclo, queridos, tinha que fechar. Agora, a segunda coisa, depois que você fecha o ciclo, você tem que avançar. Por quê? Primeiro, Manassés. Manassés é fechar ciclo. Efraim é frutificar. Mas entre Manassés e Efraim tem um tempo. Tem um intervalo. Esse intervalo não é gostoso, não é bom, não é confortável. Eu ouvi uma palavra há muitos anos atrás de um homem de Deus que ele disse que o nome disso se chama brecha. Não brecha no sentido de dar lugar ao pecado, ao diabo, mas é um espaço entre a promessa e o cumprimento da promessa. Tem um intervalo, e é nesse intervalo que nós somos testados. Porque nós somos testados a avançar e a continuar avançando em fé, mesmo ainda sem provar os frutos e a recompensa. No mínimo, entre Manassés e Efraim, teve quanto tempo? No mínimo. Vamos, gente? 9 meses, não, 9 meses e talvez mais um mês, né? Que o homem respeitou o resguardo da Azenate. O nome da esposa dele era Azenate. Vamos colocar aí 1 ano. No mínimo, entre Manassés e Efraim, 1 ano. Para nós, esse intervalo pode ser de 2, de 3 anos, de 5, de 10 anos. A questão é, vamos avançar, vamos continuar avançando até que os frutos apareçam? Eu tenho sido, queridos, testado por Deus periodicamente no avançar. Deus me dá uma promessa e entre a promessa e o cumprimento tem um tempo, um intervalo e eu preciso continuar, eu preciso perseverar. A minha fé está sendo testada. Então, primeiro eu fecho um ciclo, mas em seguida eu persevero. Eu avanço dia após dia em fé. Eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada, mas o justo viverá pela fé. Então, em 2025, meu desejo é que hoje você feche ciclos aqui. Amém? E nós vamos orar daqui a pouco. O relógio está correndo, misericórdia. Alguém para o relógio aí para mim. Daqui a pouco nós vamos orar. E a minha oração vai ser específica para que ciclos se fechem na tua vida. Mas aí, a partir da meia-noite, tu tens que avançar. Você vai avançar em fé. Você não vai avançar por sentimentos. Você vai avançar pelo que você crê. Filipenses, vamos lá. Vamos correr. Filipenses 3, 13, a parte B e o verso 14. Inclusive, né, até eu vi alguém colocando hoje no grupo lá do setor verde, né, o Walter, colocou esse versículo e eu então disse, olha, Deus realmente está confirmando isso que eu vou falar hoje à noite. Ele colocou lá isso aqui. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, fechando o ciclo. Esquecer é fechar ciclo. E avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, novamente, o padrão da vida de José, Paulo repete. Paulo disse, olha, eu preciso esquecer, que seria o quê? Fechar ciclos, eu preciso avançar, prosseguir para alcançar o alvo, que seria o fruto. Então, a palavra avançar aqui, irmãos, que Paulo usa, é interessante porque ela só acontece aqui. Essa palavra avançar não tem no Novo Testamento ela, só neste
versículo. E significa um esforço intenso de esticar, de estender a mão para alcançar alguma coisa que está lá na frente. Eu coloquei aqui o que um comentarista chamado Bengel, ele escreveu sobre esse versículo. Ele descreveu esse versículo dizendo, olha, o olho vai adiante e ganha terreno para a mão vai adiante e ganha terreno para o pé. Isso aqui é uma descrição de uma corrida de revezamento, onde o atleta de trás estica a mão e o pé para pegar o bastão do atleta que está na frente. Avançar é com esforço. Se você não está se esforçando, você não vai avançar. Não vai acontecer. Ah, mas Deus já fez a parte dele. Deus me fez esquecer. Mas você tem que fazer a sua parte. E avançar é uma decisão. Eu coloquei aqui, uma decisão de perseverar enquanto os frutos não chegam e perseguir uma promessa dada pelo Senhor, orando, confessando, até que ela se concretize. Você vai pegar a promessa de Deus e você vai perseverar nela. Isso é avançar. Isso é esticar o braço. Isso é perseguir o que Deus colocou à nossa frente. E por último, irmãos, frutificar. Primeiro você fecha o ciclo e olha, se não fechar, não avança. E se não avançar, não frutifica. Então não adianta você querer avançar com ciclos abertos na tua vida. E como eu disse, eu vou voltar nessa palavra futuramente para falar mais detalhadamente sobre ciclos fechados, ou que devem ser fechados. Mas vamos lá, frutifique. Aqui não tem muito o que acrescentar. Por quê? Porque alguém que fechou o ciclo e avançou, em seguida vai frutificar. Eu diria que seria algo até automático. Você não vai fazer força para frutificar. Basta você estar ligado à videira. Eu nunca vi vamos imaginar uma árvore aí frutífera. Um pé de jaca, uma jaqueira. Eu nunca vi uma jaqueira fazendo força para dar jaca. Já viram uma jaqueira reclamando? Não. Sabe por quê? Porque ela está com a seiva. A árvore tem vida. Nós estamos em Cristo. Veja o que diz João, capítulo 15. Versos 4 e 5. Permanecer em mim, Jesus está dizendo, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo? Então a vida não é nossa. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então como é que eu frutifico? Fecho um ciclo, avanço, estou conectado em Cristo, caminho com Ele, tenho intimidade com Ele, o fruto vai aparecer na minha vida. É automático, você não precisa fazer força. Tem gente fazendo força para ser cristão. Tem gente se esforçando para dar frutos, então tem alguma coisa errada. Porque não é de nós mesmos, sem mim, nada podeis fazer. Então nós chegamos aqui, queridos, no final. Porque Efraim só nasceu depois de Manassés. Os frutos só virão depois que fecharmos ciclos e rompermos com o passado. E eu termino aqui dizendo os frutos que você vai produzir. Primeiro, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. E ele tem que aparecer na vida de um cristão que fechou ciclos e avançou. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e
e domínio próprio. O fruto do Espírito. Em seguida, o outro fruto que nós daremos é o fruto de ganhar almas. Provérbios 11:30, na nova versão, na Bíblia Viva. O homem justo é como a árvore da vida, e aquele que é sábio conquista almas. Fruto do Espírito e o fruto de vidas. Como vamos frutificar? Na videira. Mas para estar na videira, nós fechamos ciclos e avançamos. Então esta é a palavra que Deus me deu. Consegui pregar em meia hora. Bati meu recorde hoje. Mas essa é a palavra que o Senhor me deu para 2025. Tem pessoas aqui que precisam fechar ciclos. Manassés tem que nascer na tua vida. O que é isso? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Irmãos, eu estou falando de coisas que eu vivi. Romper ciclos na minha vida foram muito difíceis. Teve ciclos que foram muito custosos. Eu realmente estava muito apegado. Mas é libertador. É libertador. E eu quero orar. Agora nós vamos orar pela palavra, tá? Daqui a poucos minutos a gente ora pelo ano novo. Mas agora eu quero que você fique em pé e nós vamos orar por esta palavra. Feche seus olhos, por favor. Põe a mão em seu coração. Qual dessa lista de ciclos que eu falei você tem que romper? Você tem que podar. É uma poda. A poda, ela dói, mas a poda é necessária para mais frutos. Então, da lista que eu falei, eu não vou repetir, não tenho mais tempo, mas espero que você lembre aí de alguma coisa. E lembre-se de algo que você está vivendo. Qual ciclo? Feche seus olhos agora, não se distraia. Em seguida a essa oração, nós vamos orar pelas famílias e nós vamos orar pelo ano novo. Mas temos tempo ainda. Qual ciclo você está preso nele? Não encerrou, não fechou, não podou. E o Espírito Santo está te dizendo hoje: encerra. Encerramentos necessários. Encerra. Uma roseira, ela precisa que o jardineiro vá com a tesoura e ele vai fazendo alguns cortes com aquela tesoura em algumas partes da roseira, para que então ela possa gerar botões ainda mais lindos, mais saudáveis. Jesus é o agricultor. Ele disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Então, nós temos um pai com mãos habilidosas. Deus não vai mexer na nossa vida de qualquer jeito, não. Ele é um habilidoso cirurgião. E ele usa a anestesia, que é o amor. Ele não vai fazer nada cru na nossa vida. O amor ágape anestesia a nossa vida. Mas agora, querido, feche seus olhos e comece a dizer: Deus, eu preciso encerrar esse ciclo na minha vida. Talvez é o ciclo da mágoa, talvez é o ciclo de um erro no passado, o luto, um relacionamento quebrado, um casamento quebrado, mudança de cidade, mudança de igreja, mudança de emprego, talvez uma falência, uma perda financeira significativa, ou experiências boas do passado que você ainda está lá comparando hoje, ou abusos que você sofreu. Mas agora diz: Senhor, como tu fizeste com José, faça comigo. Deus me fez. Deus me fez. Nós estamos aqui, Senhor, diante do Deus de Abraão, diante do Deus de Isaac, diante do Deus de Jacó e diante do Deus de José. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que mudou a vida daquele rapaz. Todas as perdas, traições, dores,
Exílio, abandono, esquecimento, toda aquela ruptura na vida de José. Mas o Senhor estava ali com ele e ele gerou Manassés. Nós oramos agora nessa noite para que Manassés sejam gerados aqui. Esquecimento do que passou, do que ficou para trás. Especialmente nós oramos agora enterrando 2024 e todos os anos que ficaram para trás, 23, 22, 21, 20, tudo que vivemos para trás. Nós agora estamos dizendo: Deus, passou, o passado passou, e nós estamos agora a 5 minutos desse novo ano. Vou pedir a Cristiane que ela suba, juntos com a sua família agora. Vamos continuar orando, irmãos. Vamos continuar orando para que ciclos sejam fechados nessa noite. Eu oro por pessoas aqui que vão liberar perdão. Eu oro por pessoas aqui que vão, Senhor, abrir mão dos direitos. Pessoas que vão liberar o coração para avançar. E que o ano novo seja realmente um ano novo. Que 2025 traga consigo as novidades de Deus. Tu és um Deus de novidades. Tu és um Deus que faz nova todas as coisas. Nós estamos aqui hoje, Pai, colocando nossas vidas diante de Ti. E nós oramos agora pelas famílias que aqui estão reunidas. Se você não está com alguém da sua família, procure um irmão em Cristo